Benfica, contrariamente ao que tinha vindo a acontecer ao longo do campeonato, no último mês foi um fartar engrenagem de maus resultados. Foi o afastamento da Liga, da Taça da Liga, foi a derrota, de facto, no Estrondosa contra o Braga, que de facto leva um Benfica que tinha vindo numa sucessiva campanha de vitórias a encontrar ali grandes problemas e hoje o mais grave que aconteceu ao Benfica neste momento, na minha leitura, é que perdeu algum crédito daquilo que o Carlos estava a dizer, de ter o campeonato ganho. Sim. Esta é a opinião que eu... Nem os benfiquistas que eu tenho ouvido disseram que o campeonato já estava ganho. Pelo menos eu aqui nunca assumi que o campeonato estivesse ganho. Mas havia uma hora... alguns programas dizer, vamos tentar prolongar este ciclo o mais possível, digamos... Aliás, foi muito racional, de invencibilidade. Ao que se ouvia Há quebras e no futebol acontecem muitas coisas. É verdade que na Taça da Liga, pronto, não fiquei satisfeito, obviamente, ter ficado fora dos quartos de final e consequentemente da final fora, mas, quer dizer, os resultados, enfim, teve 2 vitórias e um empate, digamos. O Porto conseguiu ficar em primeiro lugar e qualificar-se, também teve um empate com o Mafra em casa. Chegou a estar a perder por 2-0. Portanto, estes são jogos um bocado atípicos, os treinadores fazem, digamos, mexem no plantel, faltaram jogadores titulares, eu lembro-me até, chamava agora aqui a acalação, declarações do próprio treinador do Benfica, que não achava bem, que manifestou-se no sentido de que não achava bem haver estes jogos da Taça da Liga durante o decurso do Mundial. Pronto, mas isso é uma opinião pessoal. Mas é que o Benfica competiu e tinha a obrigação de passar, porque eram 3 clubes da segunda divisão. Aconteceu. Mas uma coisa, a Taça da Liga, quando foi criada, pelo menos é a ideia que eu tenho e que nem sempre tem sido seguida, é que era, digamos, para que as equipas... Para rodar os planteios, para pôr... Para segundas linhas. Sim, mas isso noutros anos, digamos, fazia sentido. Agora já existe campeonato, as equipas principais já têm equipas B a disputar a segunda divisão, a maior parte delas, Benfica, o Porto, Sporting acho que está na terceira, ainda existe o campeonato de sub-23, portanto, digamos, estas características da Taça da Liga, para fazer rodar os plantéis, etc., já perdeu um bocadinho essas características. Portanto, no fundo, é mais uma prova oficial, a terceira em termos de ranking de hierarquia de categorias, chamemos assim, nacional, mas já é uma prova em que os adeptos também estão envolvidos e querem que os seus clubes ganhem, não é? Agora é mais aberta, é verdade, e pronto, e presta-se também a estas surpresas. Os jogos também não são, quer dizer, não é tipo campeonato. Umas equipas jogam 2 jogos fora, outras jogam um jogo em casa e vice-versa. Portanto, não é muito, como é que se chama, equilibrado nesse aspecto, balanceado. Depende de sorteios. O calendário foi sempre organizado de forma a que a Final Four fosse Porto, Benfica, Sporting. Mas já temos visto que não tem sido assim. O Moreirense, inclusive, já ganhou uma vez a Taça da Liga. Pronto, no caso do Benfica, deveu-se. Foi o primeiro a ganhar, pois, por tristeza minha, estava a ver o jogo com o Benfica com o Estrela da Amadora, em que o Benfica estava a ganhar por 3-1 e, portanto, era 2 golos de avanço e sofreu um golo, pronto, perfeitamente dispensável mesmo ao acabar, e esse golo fez falta, porque o Benfica perdeu, não foi qualificado nem sequer foi a diferença de golos, foi o número de golos marcados. Portanto, a diferença de golos foi igual ao do Moreirense, mas um jogo com o Moreirense fora de casa, o Moreirense, atenção, joga na segunda de Liga, mas é o líder destacado. Pronto, e conseguiram um empate e o Benfica está fora. Pronto, isso aí não foi bom. Agora este jogo para o campeonato, eu sei que era muito mais interessante, é óbvio, eu sei que era importante, e também foi um jogo atípico. Pronto, se disser que o Benfica só tinha sofrido um golo em todos os jogos fora, até agora para o campeonato, e inclusive já jogou no Dragão, só acho que sofreu um golo com o Estoril, e agora neste jogo com o Braga sofre 3 golos,
Opa, pronto, é um bocado fora da normalidade. Mas é verdade que o Benfica jogou aquém do que se esperava. Portanto, enfim, também o jogo correu mal, sofreu um golo logo ao minuto e meio. Opa, pronto, aquilo, digamos, moralizou um Braga que vinha de um jogo derrotado no estádio de Alvalade por 5-0 para a Taça da Liga, não é? Sim. Portanto, digamos, 5-0, digamos, ao intervalo já estavam 5-0. Já estavam os 5, portanto, perdeu 5-0 em 45 minutos e, portanto, também se formos a ver, pá, o Benfica tinha que entrar, assim como a seleção do jogo de Marrocos tinha que entrar a matar para ganhar avanço, o Benfica também tinha que entrar, porque os níveis, como é que é dizer, de confiança do Braga não estariam fortes. A verdade é que não nada disso se passou, o Benfica, as características do jogo do Benfica que nós temos vindo a evidenciar, que revelou uma melhoria muito grande, a parte positiva da equipa, que é uma pressão alta, uma intensidade da recuperação da bola, e depois quando tem a bola, o dinamismo dos jogadores que tem sempre, o jogador que tem a bola tem sempre possibilidades alternativas de a colocar, e isso não se viu nada no jogo de Braga, e viu as consequências, não é? E viu-se as consequências. Agora, o resultado também, enfim, podia ter perdido, mas o resultado 3-0 também não reflete mesmo assim o jogo. Quer dizer, na segunda parte o Benfica melhorou. Eu também já tenho dito isso, mesmo com as vitórias consecutivas que vinham, eu assumi que o Benfica só tem verdadeiramente 2 jogadores desequilibrantes nas jogadas individuais, que é o David Neres e o Rafa. O David Neres não jogou, tem tido ultimamente problemas de lesões, é como o Pepe, apesar da idade do Pepe ser muito mais avançada do que o Neres. E o Rafa, curiosamente, por agora o jogo do Braga está passado, pronto. Eu vi uma jogada. E agora estou mais preocupado é com o jogo de Portimonense, é que nem joga um, nem joga o outro, e provavelmente também não joga o Enzo. Era isso que eu queria perguntar. Eu vi numa jogada. Tá cá, mas vai ser que o Rafa vai com a bola isolada e, portanto, escorrega e faz um entorce. Eu fiquei muito caro. E ficou aqui um bocadinho para a direita. Mas não foi nada de grave. Não creio que tenha sido grave, até porque ele depois continua no jogo. Carlos, e como é que tu viste o jogo? Agora, o Benfica podia, só para terminar, o Benfica podia ter feito o 2-1, o guarda-redes do Braga fez uma grande defesa, num rebate fora da área. O Vlaco Dimas também fez uma grande defesa. Sim, mas o Vlaco Dimas é verdade, que dava o 2-0 na altura. Mas houve falhas individuais que não são aceitáveis. Um pontapé de canto que ele também cedeu por ter dominado mal a bola. O terceiro gol do Braga, aí pronto, já é só o avolumado do resultado, porque aquilo já não ia alterar a vitória do Braga. Mas também é de uma falha individual do Vlaco Dimas também. VAR. O Vlaco Dimas também nunca foi um jogador muito bom com os pés. Portanto, o Braga também joga. Parece que o Benfica é que não joga. Não, claro que o Braga joga. Aliás, eu disse logo no princípio do campeonato em que o Sporting fez um acumular de maus resultados, eu disse que isso em parte depois foi agravado com outros resultados inesperados, mas no princípio do campeonato o empate em Braga não era mau resultado, e depois já calhou o calendário logo jogar no Dragão e ter perdido. Portanto, isso era normal, esses 5 pontos de distância não era nada do outro mundo. O problema depois foi a acumulação de maus resultados seguintes. Exato. E é o que pode vir a acontecer ao Benfica, que espero que não. Eu também não sou assim, digamos, tão pessimista, que agora porque aconteceu um resultado mau, que agora vai haver uma sucessão de resultados maus, ao ponto de perder ou não ganhar ao Portimonense, ser eliminado da Taça de Portugal com o Varzim e depois vou pôr o Sporting, digamos, na luta pelo título, perdendo com o Sporting em casa. Não é? Carlos, como é que tu viste os jogos do Benfica e do Porto neste mês de dezembro, digamos assim? Que perspectivas é que aqueles resultados te trazem para a partir de janeiro, digamos assim? Antes de responder à questão que me coloca, fazer só aqui um retrocesso na questão do Porro e na questão do CR7. Na questão do Porro, queria dizer que, para além das qualidades futebolísticas do técnico ou táticas do Porro,
Sporting, se ele sair, perde um grande leão. Ele não foi portanto, nunca tinha jogado no Sporting, é espanhol até, nem é português, mas é daqueles jogadores que o Sporting precisa, é jogadores com raça, que jogam com amor à camisola, e ele, apesar de ser espanhol e de nunca ter jogado no Sporting, não foi formado no Sporting, portanto, demonstra essa mesma raça, que é aquilo que eu gosto de ver em determinados jogadores. Jogador dedicado, não é? Exatamente. E há muitos jogadores do Sporting que, infelizmente, quer atualmente, quer no passado, não demonstravam essa raça, essa fibra, portanto, e ele saindo, eu vou sentir saudades disso mesmo, não só das qualidades futebolísticas dele, mas principalmente da raça que ele impõe dentro do campo, da fibra que ele tem, da forma como ele vive o jogo, da forma como ele defende o emblema. Portanto, vou sentir e gostava de ter muitos poros no Sporting, não só formados em Alvalade, mas quando são também contratados. Portanto, era bom. Portanto, um jogador dessa... Sim, não é tanto, pelo menos não demonstra tanto, mas claro, é um líder e portanto, e já está há muitos anos no Sporting, e por isso mesmo é que também é capitão de equipa e fez 300 jogos. Acabou de fazer 300 jogos ao serviço do Sporting. Sobre o Cristiano Ronaldo, sobre o CR7, queria dizer que desta vez o dono disto tudo, está aqui uma senhora, eu não vou empregar a palavra que gostaria, portanto desta vez não recebeu nada, portanto ficou a ver navios, ia buscar uns milhões e ficou a ver navios, pronto. Desta vez a coisa correu mal para os lados do dono disto tudo. Portanto, respondendo à sua questão, pronto, vi o Benfica, que era o primeiro classificado, com alguma distância mesmo para o segundo classificado, que agora foi encurtada e que relançou o campeonato. Vi o Benfica, portanto, ser afastado da Taça da Liga, com 3 clubes da segunda divisão. Isto faz moça, parece que não, mas faz moça. Esta derrota em Braga de 3-0, portanto, é uma derrota que não ouvi nenhum benfiquista a dizer que não foi merecida por parte do Braga. Eu não vi o jogo, porque já, como sabem, por norma só vejo os jogos do Sporting, tirando os Benficas Porto e os Portos Benficas, só vejo por norma jogos do Sporting, mas por aquilo também que ouvi dizer, até podia ter sido 4, 5 ou 6. O Benfica também poderia ter marcado. Penso que sim, também teve uma outra oportunidade, mas o Braga podia ainda ter dilatado mais o resultado. Acho que o resultado é justo. Pronto, há 2 oportunidades do Benfica e 2 ou 3 do... Eu não vi o jogo, como digo. Portanto, mas para além, eu não estou preocupado, obviamente, porque não sou benfiquista, mas acho que quem é benfiquista deve estar preocupado. Para além dos últimos resultados, acho que o ambiente, em termos de balneário, se não é tipo seleção portuguesa, não deve andar muito longe disso. Este caso, Enzo Fernandes está a dar muito que falar e se calhar vai continuar a dar. E depois não é só o caso do Enzo Fernandes, temos o Grimaldi e temos o Otamendi, que agora podem, portanto, já assinar por outro clube. São 2 problemas que não estão resolvidos e, portanto, isto também parece que não, mas faz moça no plantel e vamos ver, portanto, nas próximas semanas o que poderá daqui sair. O Porto é uma equipa que já nos habituou a que nunca atira a toalha ao chão e de forma que está na luta e pode muito bem ser campeão. Para o Sporting está mais difícil, foi como eu já disse. Para nós entrarmos na luta pelo título teremos que ganhar agora na Madeira, que não vai ser um jogo fácil, porque o Marítimo, nós ganhámos agora muito recentemente ao Marítimo para a Taça da Liga e, portanto, não houve mais dúvidas, ganhámos bem. Agora o jogo na Madeira vai ser diferente. O Marítimo precisa de pontos como de pompa à boca para fugir à despromoção, portanto não vai ser um jogo fácil, mas é um jogo que o Sporting vai ter que ganhar obrigatoriamente. O Sporting não tem margem de erro. E depois, para relançar o campeonato em termos de Sporting Clube Portugal, tem que ganhar na Luz obrigatoriamente. Mesmo o empate na Luz, que em condições normais seria um bom resultado, nas atuais condições, o empate ou a derrota é quase a mesma coisa. Ok. Joaquim, como é que tu vistes o Benfica e o Sporting neste último mês de 2022? Que análise é que te aprazes registrar sobre... Em relação ao Benfica, já fui adiantando alguma coisa para além de tudo na campanha, mas em relação
O Benfica, quanto a mim, vive de dois jogadores muito fortes e que eu sempre disse. E um é o avançado, o Rafa. O Rafa é um jogador que desequilibra, é um jogador que o Benfica, os jogos que ganhou, porque não nos vamos esquecer que o Benfica teve 3 ou 4 jogos que ganhou por 1-0, outros que não perdeu porque o árbitro foi muito favorável. O de Guimarães é uma loucura. E outro jogo, salvo Passos Ferreira, já não me recordo. Casa Pia também foi muito complicado. Casa Pia. Portanto, houve jogos que ganham por 1 sem saber como. E essa situação deve-se em todos o Rafa não jogar bem, ou não jogar. E sempre que o Rafa não joga, que não tem espaço, o Benfica não é a equipe de ganhar, de ter fluidez. Tem o extremo, também é o Neres, o Neres, que é um grande jogador também, mas também está sempre magoado, que já veio. E o Bá também é defesa direito com alguma preponderância. Isso, pronto, isso são. Mas agora em Braga meteu árbitro. Braga meteu Meteu água árbitro. no terceiro gol. Esses são Circunstância qualquer. Sim, agora, Só que acontece que anda lá dentro. claro. o grande desequilibrador é o Rafa. E o Rafa tem que o poupar ali muito bem. E é como diz o Carlos, que o Rafa agora vendo aquele balneário, se ele for o Rafa de antigamente, como é que este jogador vai ser aceito naquele balneário? É verdade. E eu não acredito que o Benfica o vá castigar, a não ser monetariamente, porque se lhe dizer que não joga, está-se a castigar a si próprio. Isso é uma estupidez. Não pôr um jogador a jogar é castigar a si próprio, se o jogador, eventualmente, o treinador achar que ele faz falta. Há uma certa desvalorização até do próprio jogador. Pronto, mas isso cria os tais problemas de balneário e quando ali já toda a gente fez, muitos deles já tiveram jogadores que estão lá e que ainda não saíram, que já deviam ter saído, que estão lá, o próprio guarda-redes que o quiseram para fora e agora anda ali meio dentro, meio fora. Enfim, portanto, o Benfica espero eu que continue. Críticas da comunicação social, lá que ouvimos, deste jogo com o... Sim, muitos jogadores tiveram... Mas acho que lá foi daqueles jogadores por parte de alguma imprensa que recebeu uma crítica muito desfavorável. Quer dizer, não se pode dizer os golos que tinha tido. Mas agora vai deixar a palavra. E, portanto, o Benfica, eu espero que continue nesta senda de agressividade, que contrariem tudo o que a comunicação social quer passar e que às vezes é desmentida por factos concretos. E eu espero que isso, que sejam muito felizes a continuar a dizer loas ao Benfica. E eu acho que o Benfica vai cair mais. É o meu desejo também. Em relação ao Sporting... Uma coisa é desejo, outra coisa é as realidades. Não são muito ligadas. Porquê? Não, os desejos e as realidades às vezes não aqui pode coincidir. Mas os factos que eu vejo são estes que eventualmente em qualquer equipa destabilizam. Quer dizer, quando se fala do Porto, qualquer um destabiliza todos os dias, até agora só perderam um dragão, vieram com uma comunicação que o administrador financeiro não merecia o dragão e que foi o Vitor Bahia que barrou contra isso. Isto é do Correio da Manhã. Isto é de facto mesquinho porque é para criar complicações. Bem, em relação ao Sporting, o Sporting tem estado muito calmo. Pronto, também não está a fazer mal. O Leão anda fraquinho e está longe, portanto, à distância. Mas o Sporting, enfim, atravessou este ano uma situação complicada, além dos resultados iniciais, que foi desfavorável em termos de sorteio, sem dúvida, mas o Sport também perdeu um ou outro jogador, teve jogadores, no caso do Paulinho, que não atingiu tão rapidamente quanto o treinador, o Ruben Amorim, esperava, foi o desastre, e tem o problema da sustentabilidade, de equilíbrio financeiro, porque tem que vender jogadores. Vendeu o ano passado, mas
Tem que vender, como o Porto vendeu, O Porto, o Benfica. como o Porto vendeu e portanto, Então o Benfica neste momento. o Benfica já, vender, não é? o Benfica é diferente. Ele também está com. A máquina, Está com um pé na questão da Também. financeira, não é? tem que vender, claro que todos têm que vender. Também Quando se vende vende mais os caro, produtos. compra mais caro. Pronto, e quando se vende também tem que se comprar e tem que se arriscar. No caso do. Mas o Benfica tem comprado bem, digamos. No Tem sido caso- comprar, nestes últimos 2 anos tem sido comprar. Tem metido tantos barretes, cara. Sim, também. E caros, ou já nos esquecemos dos. Sim, tem sido. E o caso do Sporting, quando compra, não compra mal, também compra barato. É como o Futebol do Porto, quando compra, tem comprado bem. O Futebol do Porto compra bem no mercado brasileiro, no mercado argentino, no mercado Do Uruguai. do Uruguai, no mercado Da Colômbia. da Colômbia. Portanto, é uma tradição e o Porto já tem isso estruturado. O Sporting vive mais da academia, mas a academia do Sporting não tem dado resultados, tantos quanto foi esperado, o que já passou, o que já aconteceu, e basta ver os jogadores que estavam na academia ainda há pouco tempo, que agora já estão muito menos, e já o Sport foi comprar jogadores muito bem ao Famalicão e comprou aqui no mercado interno jogadores de elevada qualidade. Isso foi com a seja feita ao treinador, porque o Sporting tem um presidente que também anda sempre em guerra, quer com os sócios, quer com o treinador. E o treinador agora também parece que fizeram as pazes, porque tem uma promessa de que não vai vender os jogadores, mas se ele vende abaixo, se os vende por 40 mil, que é bem vendido, é verdade, mas se os vende por 40 mil, vai ter um problema com o treinador. E, portanto, o treinador, se calhar, mantém esta guerra, também lhe dá jeito, porque não é para já, ele até gosta de estar no Sporting, não sendo sportinguista, mas já se adaptou muito bem, está-lhe a dar vantagens, mas está a criar um espaço para também dar um salto. Tem sido um treinador sério. Mas não é um treinador, não é de sportinguista de beijar. Não, mas ele admite isso e acho por isso. Portanto, não é um treinador gestor do clube, porque ele não é do clube. Ao contrário, o treinador do Porto até pode ser um gestor do clube, porque sente internamente e transmite. O Ruben não será tanto isso, mas tem tido um comportamento extraordinário. Mas põe aquele presidente em sentido em cada momento. E também ninguém fala. Também já fosse o Pinto Costa. Sim, está bem, mas o presidente do Porto fala sempre, não é que manda. Manda, não há mais ninguém a mandar. No caso do presidente do Sport, o Ruben, é que manda. Ninguém tem voz, ninguém tem mais voz. Por acaso, um dos erros graves do Sporting, agora, antes de passar ali ao fim de semana, Carlos, de facto, também não tem acontecido muito no Porto, mas aquela direção desportiva, digamos assim, tem tido pouca atividade, pouca ação no Sporting. Eu já aqui disse em programas anteriores que às vezes é necessário ser dar a cara, não é? Que o Rubem Amorim faz-me lembrar os tempos do Paulo Bento. Portanto, na altura o Paulo Bento é que dava o corpo às balas e atualmente é o Rubem Amorim que dá o corpo às balas. Mas eu, como sportinguista e como sócio do Sporting, não fico muito chateado por ser o Rubem Amorim a dar o corpo às balas, porque eu prefiro que seja o Rubem Amorim que seja o Presidente, porque o Presidente de cada vez que abre a boca só diz asneiras. Agora, o que me causa um bocadinho de espécie é o Hugo Viana, quer dizer, nunca aparece, nunca diz nada. Isso é que eu acho estranho. Como é que ele faz parte da estrutura do futebol? Aparentemente, e isto é quase uma garantia, as relações com o Rubem Amorim são excelentes. Aliás, o Rubem Amorim vem para o Sporting muito, por aquilo que eu ouvi na altura, muito por causa da amizade que existe com o Hugo Viana. Agora, uma coisa é certa, quer dizer, nunca se ouve o Hugo Viana a falar, nunca fala, nunca dá entrevistas, isso é que eu acho estranho. Está constipado. Agora, o Presidente, ainda bem que está calado, porque ele, quando abre a boca, só diz asneira, que ele não percebe nada. Fernando Semana, como é que tu vistes os outros
os outros clubes, Os outros clubes. o Sporting, o Futebol Clube do Porto. Sim, portanto, isto, digamos, tirando esta jornada do campeonato, esta última, o resto foram jogos para a Taça da Liga. Pronto, digamos, como o Porto e o Sporting passaram para a frente, o Benfica ficou fora, como já vimos. Para o campeonato, o Porto... O Porto jogou... Mas eu não queria tanto que olhasses para os resultados em si, mas com uma Faz equipas. Pronto, com uma performance que o foi a treinador, acho que no caso, começando pelo Sporting, acho que o treinador aproveitou bem esta pausa de alta competição do campeonato, digamos que parou, para, digamos, gerir melhor a equipa, tirar melhor partido do Paulinho e, portanto, e como vinha também era dos três o que estava em pior situação, soube gerir bem o caso e está, portanto, mentalizar os jogadores e viu-se, pelo menos no jogo da Taça da Liga, o Sporting está em subida de forma, portanto, ganhou de forma convincente, como se viu ao Braga e portanto, como diz o meu colega, se ganhar da Luz, está na corrida, obviamente, ao título. O Porto, pronto, tem altos e baixos, não é? A questão do Benfica, portanto, os comentadores têm sempre um pouco, obviamente, quando os adversários diretos têm um mau resultado, interessa mais enfatizar isso, porque é uma forma de entraram em crise e não sei quanto. Eu lembro-me que este 0-3 do Benfica em Braga equipara-se ao 0-3 do Porto em Vila do Conde com o Rio Ave, não é? Portanto, digamos, e o Rio Ave não é tão forte como o Porto, como o Braga. Em contrapartida, o Porto também já perdeu 4-0 em casa com o Bruges e passou para a fase seguinte da Champions. Portanto, são episódios que acontecem e se houver capacidade de gestão por parte da equipa técnica e de ultrapassar esses maus momentos, o Rio continua a seguir a sua corrente. Exato. Agora, digamos, agora o caso do Enzo. Pronto, o Benfica tem que gerir a questão disciplinar do Enzo no balneário, como eu digo. Mas o problema do Enzo tomara que houvesse um problema destes repetido todos os anos, não é? O Benfica comprou por 18 milhões de euros e queria mantê-lo para não o vender por 120, passados 5 meses. Isto é um grande problema, de facto, efetivamente, para o clube, não é? Mostra-me lá, nesse aspecto, o Sporting e o Futebol Clube do Porto não têm problemas destes, naturalmente. É um fenómeno. Queria também lembrar, o fenómeno não é o CR7, esse é que é um fenómeno. E lembrar que este fim de semana também o Benfica perdeu com o Braga, o PSG também perdeu para o Campeonato Francês. E o Messi ficou na Argentina, portanto não veio jogar. Portanto, é aquilo que o Enzo também queria ficar lá, pronto, mas enfim, foi mandado vir, ele veio e depois voltou outra vez para lá. Eu por acaso não ponho aqui a questão tanto da derrota em si, porque é um acontecimento normal em futebol, é ganhar, perder ou empatar. Foi só depois a crise que se gera à volta do resultado. Ou seja, não temos muita importância a terminar a casa 3-0 ou 2-0. A partir do momento em que houve 2-0 e o jogo no início da segunda parte ainda tinha perspectivas de que o Benfica marcando um gol e entrava no jogo e ainda podia chegar a um empate, pelo menos. Portanto, mas o jogo decorreu muito tempo no 0-2. No 2-0, porque o jogo foi em Braga, mas o Benfica é que estava ao ataque. Na segunda parte, o Braga, tirando o golo, não teve nenhuma oportunidade de golo. Eu não vi. E o golo foi um lançamento do guarda-redes longo, em que vão 2 jogadores à bola e o jogador do Benfica precipitou-se, pensava que ia chegar à bola, não conseguiu, digamos, cortar e portanto, o golo foi fácil de marcar. Mas, portanto, quando sucede o 3-0, a vitória do Braga já estava confirmada. Portanto, agora, o Carlos levantou aqui uma questão que é muito importante. Agora, o jogo, a verdade é que se o Benfica não ganha ao Portimonense, isso sim vai ser já é um caso crítico. Já estão com medo de problema sério. Não é com medo, os meus colegas é que estavam a dizer que agora que ia ser pior e não sei. E o jogo com o Portimonense é preciso ver que é difícil pela ausência dos jogadores. Não sei. Dizem-me que o Neto já pode jogar, que já estará bom.
Mas o Rafa não joga porque apanhou os 5 cartões. Joga ao Drago. Mas há aqui outra questão que eu queria, que o Carlos comentou, sim. e que eu queria ter. Do Porto, eu não sei se cheguei a falar do Porto. Sim, pronto, mas o Porto teve jogos, como eu digo, da Taça da Liga, que também não foram nada brilhantes. Também teve o Mafra pelo meio, esteve a perder 2-0 e depois chegou ao 2-2. Com o Oroca marca um golo no que é o mais cedo de todos, precedido de falta e que o VAR não sancionou. E portanto, isso aí, a questão dos árbitros, não digo que o Porto não fosse ganhar ao Oroca, mas quer dizer, marcando um golo logo no primeiro minuto, foi o mesmo que aconteceu ao Braga. Quer dizer, estou certo que se o Benfica marcasse no primeiro ou segundo minuto, que se calhar estávamos aqui a falar de um resultado completamente inverso. Não será, obviamente, não é isso que eu quero dizer relativamente ao Porto Aroca, porque a diferença é tão grande que mesmo que não fosse aquele golo aos 23 segundos, era um golo mais tarde e, portanto, o Porto acabava por ganhar. Mas o Carlos falou aqui de uma questão que preocupa muitos clubes portugueses, que é de facto agora a época de inverno. As compras, as transferências agora que acontecem no Benfica, no Sporting não tenho isso presente, acontece também no Porto com o Uribe. Isto são questões que os clubes às vezes não sabem gerir bem. Como é que tu vês esta questão, Joaquim? Os jogadores livres. Os jogadores livres, o Uribe, que é um jogador que tem sido central no Futebol Clube do Porto. Como é que tu vês, como é que um jogador chega a esta altura, que é um jogador tão afluente como ele, e não tem o contrato assinado para continuidade? Nesse campo o Porto tem muita experiência, já perdeu vários jogadores, portanto também tem a experiência dos que perdem e dos que não quer perder. Estou convencido que o Uribe vai assinar. Esse não vai fugir. Acho que, pronto, quando muito está aqui um problema de gestão financeira do plantel, e como já teve agora um problema o Otávio para renovar, também tinha o Otávio para renovar é o jogador mais caro agora da equipa, isso me parece, e portanto ele andará em valores que se irão aproximar também, e por aí ele não, porque não consta que tenha um... O Otávio tem sido aquilo que o Carlos fala do jogador da raça, porque de facto o Otávio é um jogador da raça. O Otávio é um jogador fantástico, não é? O Otávio é um jogador que toma conta da seleção, tem um reconhecimento total de todos os colegas da grande qualidade que o Otávio tem e do que é ele dentro do jogo. E portanto, nesse aspecto, o Otávio é fantástico. E vai ficar, e o Futebol do Porto vai fazer o acordo com os clubes, mesmo que financeiramente seja, mas com os clubes não, com os jogadores, e pela experiência que já tem nisso, porque o Porto, quando perdeu os jogadores, tirando o que foi para o Atlético de Madrid, que foi para um clube, o Herrera, os outros foram para clubes de bairro para ir ganhar. É como o Cristiano Ronaldo ir jogar para a Arábia, os outros foram jogar para o caso do Brahim, o caso do outro que foi para a Arábia Saudita, não era o que agora está na equipe onde vai o Cristiano Ronaldo, que era o avançado. O avançado. O Abubacar. E, portanto, quer dizer, eles saíram a custo zero, mas efetivamente também não foram brilhar, nem foram para... Não houve aproveitamento, foram para ganhar dinheiro. E isso, quando é para ganhar dinheiro, não há ninguém que... O Futebol Porto vai gerir bem isso. Acho que não vai haver... Os jogadores de qualidade não vão sair assim. O Herrera foi o único que saiu, de facto, que não devia ter saído. Semana, o Benfica tem dois problemas, o Grimaldi e o Otamendi. Estava a tentar recuperar aqui, mas não consegui encontrar. Há umas edições atrás, não sei se foi ontem ou anteontem, a Bola trazia uma lista de jogadores mais sonantes que estão precisamente nessa situação. E abrangia todos os clubes. Tinha o Kroos no Real Madrid e outros clubes que me lembro agora. Portanto, estamos a falar porque... O Benfica, por exemplo, o caso do Grimaldo é muito semelhante ao Uribe. O Grimaldo quer 6 milhões de euros de prémio de assinatura para renovar. E, portanto, no top level de vencimento e 6 milhões. E o Benfica não quer dar os 6 milhões.
Ao Uribe, segundo dizem, o Uribe quer 5 milhões. Não sei, portanto não tenho essa informação. Portanto, mas Isso é o que vem nos jornais. é o que vai nos jornais, é semelhante. Mas se calhar não andará muito longe. Não é? Agora, digamos, Mas será já que... queriam mandá-lo embora. Quem? Não, Grimaldo. Não, mas isso já no fim da atenção, época. mas o Grimaldo, isso já vem na sequência de ele não querer renovar, porque isto não é de agora. Portanto, ele já não queria renovar e deu-se aquela polémica no final. Se um clube de grande nível, sei lá, um Roma, um Real Madrid ou um Atlético de Madrid, quer um jogador no Porto, no Benfica, no Sporting, em Portugal, se quiser isso em fins de contrato, alicia-o facilmente e leva. É isso. Não é o que eu estou a dizer. Não há hipótese. É o que eu estou a dizer. Portanto, digamos, quando se protela mesmo para o Grimaldo último ano do O contrato, Grimaldo tem Muita mercado. comunicação social ligava o Grimaldo já ao Real Madrid. falavam ao Atlético Na Juve, ao Inter, Atlético de Madrid e não sei quanto. Mas a verdade é que isso não... Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Só pode acontecer Agora este falam mês. hoje. Agora É só falam- este mês que pode Agora acontecer. falam muito na Juventus. Mas, portanto, aí, atenção, como o Benfica mudou também de paradigma, com outra equipa técnica, outro presidente, etc., e o Grimaldo tem, nesta época, sido um jogador importante e saliente, portanto, digamos, o Benfica tentou uma última demarche para ele ficar. Pronto. Mas se ele sair, também tem que contratar outro defesa esquerdo. Não é? Bem de fora. Quanto é que tem que pagar todos os um dias defesa foi contratos, esquerdo? Um todos os defesa dias foi esquerdo contratos. novo, para entrar na equipa, que já conhece os mecanismos de jogo interno. Quantos já contratou e Quer dizer, quantos 6 já milhões não parece muito, não é? Enfim, mas- Quantos jogadores já Ora contrataram? bem, vamos ver. No Vamos ver como é que Sporting- as equipas reagem a esta janela de mercado de janeiro. Mas eu não estou a ver o Benfica a perder muitos jogadores. Portanto, vai perder o Enzo, que eu acho que é, como eu digo, pronto, resolve a questão disciplinar e encaixa. Não perde mais porque... E não- encaixa Ora, muito dinheiro, O salva as avançado marcou finanças- 3 gols na salva as seleção, já finanças estava da época. vendido. O avançado, Gonçalo Ramos. o Gonçalo Ramos, já 100 estava milhões por de 100 milhões. Já estava bem, já está. rejeitou 40 milhões Pois, já no tinha início da rejeitado. época do Gonçalo Ramos. Isso é conhecido. O outro... Quem? O defesa central também já estava, só não jogou tanto na seleção, mas esse já estava por 100 milhões, por 70 ou 80 É o Benfica milhões. que diz Porque isso. já, todos os jogadores já tinham cá disto. Isso é imprensa. Mas o Benfica basta vender um. É a máquina de A questão do publicidade. Benfica basta vender um jogador para resolver o problema a financeiro. comunicação social. O Sporting tem que vender o Mateus Fernandes e agora o Porro e mais não sei quem. Mateus Nunes, O Mateus Nunes na mesma época. Mas o Benfica basta vender um e resolve. Ano passado vendeu o Davi Nunes. O Porto também vendeu um ano passado. Pronto, exato. Resolvem o problema. No Sporting não há esse problema. Neste momento todos os jogadores têm um São contrato. jogadores que valem. Penso, pelo conhecimento que tenho, não temos nenhum jogador nestas condições. O Neto estaria, portanto, na última época, terminava esta época. Penso que já lhe renovaram um contrato a pedido do Rubem Amorim, não será tanto pelos jogos que ele faz, será mais uma questão de balneário, pelo bom balneário que ele faz, por ser um dos capitães de equipa, e portanto seria o único caso. Agora, eu ouvi falar aqui no Gonçalo Ramos e lembrei-me do Portugal-Suíça. Aliás, após o jogo do Braga, fiz questão de fazer uma publicação no Facebook. Está cá uma senhora a assistir hoje, mas eu não vou deixar de dizer isto. Tantos orgasmos por causa de 3 golos contra a Suíça e parece que ele não jogou em Braga. E Atirou-se para a piscina. não sei, eu não vi o jogo, mas parece que ele não jogou em Braga porque não fez nenhum golo. Quer dizer, mas eu percebo aqueles orgasmos. Se o clube não fez, a malta não gostava do Cristiano Ronaldo e Mas então o jogador que marca gols foi sentado todos os no jogos. banco. Ele jogou de início, fez 3 golos, depois contra Marrocos foi o que se viu, infelizmente. E mais a questão do Enzo. Pronto, eu não digo que não é bom jogador, mas é inacreditável como é que um clube, o Benfica não tem culpa disto. Foi os Claro que não tem. benfiquistas que o Mas eu escolheram não como melhor consigo, eu jogador não do consigo Mundial. perceber como é que um clube dá 120 milhões por um jogador que não é nada do outro mundo. Ele ainda é um jovem, É da obviamente que ainda tem muito para subir em termos de qualidade, portanto tem margem de progressão, mas eu acho que ele nunca vai valer 120 milhões.
milhões. Eu não consigo perceber se isto é para lavar dinheiro. Já o É um João trabalho ao Félix, contrário. já o João Félix foi vendido para o Atlético de Madrid por 120 milhões. Ou mais de 120 milhões. É um flop. Pois eu E posso o Enzo- garantir e o Enzo dá-me a sensação que vai ser a mesma coisa. vai, Eu não vai. digo que ele não é bom jogador, mas eu posso- não é nada do outro mundo. 120 Não, milhões é para um deste jogador, mundo. para um jogador que ainda não mostrou quase nada. Não O vai, jogo da vai, Félix, vai. o jogo só pode lavar dinheiro. Mas agora já não é mesmo presidente que está no Chelsea. social. Foi a imprensa vermelha que o escolheu como campeão, como o melhor jogador jovem do Mundial. Foi o Benfica, tem tanto poder, até consegue eleger o melhor jogador jovem do mundo. Companheiro No final dizendo e isso. nem me deixou acabar o programa porque a discussão continua. Um bom ano para todos. Mas esqueceu- É sempre um prazer estar convosco. Esquecemos de dizer, não interessa. Já esquecemos de dizer uma coisa que foi que o Messi vai para a Arábia ou vai para o Qatar, Ganhar mais que o Ronaldo. para outro clube, ganhar mais que o Ronaldo. Acho que já estão a trabalhar